Dia! Sejam bem-vindos a mais um Direito Bancário em Debate, encontro semanal em que nós discutimos os assuntos mais relevantes e atualizados do direito bancário. E ainda sanamos as suas dúvidas que te afligem diariamente aí no seu escritório de advocacia. Lembrando, hoje nós vamos começar o nosso Direito Bancário em Debate comentando um assunto que bombou essa semana, que foi o fato que ocorreu com o Bradesco, em que dinheiro sumiu da conta, conta amanheceu zerada, conta amanheceu negativa, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho sobre este assunto. E depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas sobre direito bancário. Lembrando, você tem duas formas de participar comigo aqui. A primeira é você clicando aqui nessa interrogaçãozinha, e a segunda é participando ao vivo aqui comigo. Bom dia, Ilse. Bom dia, Felipe Melo. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Dr. Reinaldo. Muito bacana ter todos vocês aqui comigo. E você que está chegando, compartilhe essa live com seu amigo, sua amiga advogada, que precisa saber deste assunto aqui. Para a gente começar, para aquecer o nosso Direito Bancário em Debate hoje, falar sobre o fato da semana. Falar sobre o problema no sistema do Banco Bradesco, em que ocorreu ali, a zeragem de contas de clientes, contas negativadas, débitos indevidos. E eu vi muita coisa ao longo dessa semana, gente falando que ali bastou ter aquela situação que vai haver o dano moral presumido. Eu sempre gosto de trabalhar com uma linha precavida, diferenciada, porque nós sabemos que existe um movimento contra, infelizmente, os consumidores, de uma presunção ou um preconceito de que nós, que defendemos os consumidores bancários, queremos levar vantagem. Então, qual é a dica diferenciada que eu dou para essas situações? Jamais entre com este tipo de ação sem antes fazer o trabalho extrajudicial. E o que seria esse trabalho extrajudicial? O objetivo é que você, ao atender um cliente com essa situação, primeiro, verifique se ele reclamou ao banco sobre a problemática de ter zerado a conta, de ter debitado um valor indevido ou dele ter saldo negativo na conta. Este é o primeiro cenário. Se ele não reclamou ao banco, é importantíssimo que você oriente o seu cliente a fazer a reclamação à instituição financeira. Pode ser mesmo via saque por telefone, mas anotando o número de protocolo, dia e hora da reclamação. Certo? Segundo ponto, analisar o impacto de prejuízo que este cliente teve. Sem o impacto de prejuízo, é muito difícil você ter êxito nesta demanda. O judiciário dificilmente dará dano moral presumido aqui. Então você vai ter que analisar os três cenários. Vamos supor que no cenário que a pessoa amanheceu com a conta zerada, sem nenhum real, e ela tinha dinheiro na conta. Se o banco simplesmente no final do dia voltou aquele dinheiro e você não teve prejuízos com relação aos seus compromissos de vida, compromissos financeiros, dificilmente haverá ali um dano moral, porque você não passou por algum tipo de constrangimento. Então este é um cenário importante. Então o que você precisa orientar o seu cliente? Aqui vem uma dica diferenciada. Se o cliente foi atendido naquele dia lá, verifica com ele se ele precisava pagar um boleto, se precisava debitar algum valor em conta, ou se ele precisava ter acesso ao salário dele para pagar outra conta em dinheiro. Não precisa só debitar em conta, e pagar outra conta naquele dia, mas ele ficou privado, por exemplo, do acesso ao salário. Isto caracteriza, sim, um prejuízo àquela pessoa. Então, você precisa fazer esta materialização de prejuízo. Se você não faz essa materialização, provavelmente haverá ali a improcedência do seu pedido de danos extrapatrimoniais. Este é um cenário. Agora, vamos lá. Eu tenho um outro contexto em que a conta amanheceu negativada. Você, então, ali está como devedor. Isto impactou, por exemplo, no SCR daquela pessoa? É uma pergunta que você tem que se fazer. SCR o que é? É o relatório de informações de crédito do Banco Central do Brasil. Ah, professor, mas eu não consigo ver isso na hora que há negativação. De fato, você não consegue, então você não pode entrar com ação de plano.
O fato de o saldo da conta estar negativo naquele dia não lhe gerará automaticamente um dano extra patrimonial. Muito cuidado com esse cenário também. Então você vai ter que esperar para que prove ali o prejuízo com a negativação do nome dele, a redução do crédito, a redução do scoring. Isso gera dano moral, se o banco não corrigir esta informação dentro daquele mesmo dia. Agora, vamos supor também que você não teve esses contextos de prejuízo, mas a conta ficou zerada, você ficou sem acesso ao salário. O consumidor provocou o banco não resolveu o problema e permaneceu dias. Esse problema foi na segunda, hoje nós estamos na quinta, e esse problema foi se arrastando e o banco não solucionou. Você atendeu o cliente, notificou o banco e ele não solucionou o problema. Aqui nós não temos um dano moral tradicional, nós temos o chamado desvio produtivo do consumidor. Aí é outra forma de você trabalhar na sua ação reparatória. Então, muito cuidado com este cenário. E além disso, você tem que trabalhar também com os prejuízos materiais, ou os lucros cessantes também, que é o dano moral, o dano material emergente, que é aquele prejuízo efetivo que a pessoa teve, ela perdeu parte do salário, ela sofreu um desconto indevido na conta, mas temos também, de outro lado, o lucro cessante. Vamos supor que eu tinha um dinheiro em conta, mas precisava fazer um investimento. Isso é um lucro cessante, a pessoa deixou de lucrar em razão disso. E quando a gente fala de dano material, seja o dano emergente, seja o lucro cessante, vocês precisam provar a ocorrência destes danos. Não basta falar. Então, instrua a sua petição inicial com provas documentais disso que está acontecendo. Isso é muito importante, gente. Parem de achar que simplesmente ter a falha bancária vai gerar dano moral presumido. Por mais que academicamente nós pensemos ali num fato do serviço, lá do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja bonito, seja realmente o dano presumido. Mas o judiciário não tem se comportado assim. Então a gente tem que pegar o direito e colocar ele na prática. Então façam isso para que vocês tenham mais sucesso nas ações de vocês. Eu espero que vocês entendam e agora a gente passa para tirar dúvidas de vocês sobre direito bancário. Não só sobre esse assunto, do caso aí de falha bancária, mas também de dúvidas de direito bancário em geral. E lembrando as formas de participação, mande a sua perguntinha aqui ou entra ao vivo comigo aqui. Vou abrir a caixinha para que a gente veja se tem perguntas. Vamos lá. Primeira perguntinha do dia. Seguro prestamista integrado nas parcelas do empréstimo caracteriza a venda casada? Eu sei que a resposta parece clichê, mas literalmente depende. O assunto já foi pacificado no STJ dentro do tema repetitivo 972. E lá do tema 972, a venda casada ela é tratada dentro de um contexto da chamada dupla liberdade contratual. Dupla liberdade de quê? A primeira, entre escolher a contratação do seguro ou não, eu não sou obrigado a contratar um seguro conjuntamente com o empréstimo. Segunda liberdade, eu escolhi contratar o seguro, mas eu tenho liberdade de escolha da seguradora. Se houve violação de uma das duas fases desta liberdade, há a caracterização da chamada venda casada. Professor, mas isso é difícil de se provar? Depende. Você tem que trabalhar com a fase extrajudicial, notificando o banco para que ele apresente, por exemplo, a minuta do contrato, na qual esteja demonstrado que a contratação do seguro era facultativa. Isso tem que estar ostensivo na minuta do contrato. Não basta estar ali no contrato, sim, não. Na minuta do contrato, que é no orçamento, na proposta feita pelo banco, ele já tinha que ter ali a faculdade. E quais são as outras seguradoras que foram apresentadas para ele contratar esse seguro? Foi só uma? Esta é uma outra forma de provar. E esta seguradora que contratou é do mesmo grupo econômico? Se for, também aí uma prática de venda casada. Então, muito cuidado com essa situação. Há possibilidade plena de trabalhar com a tese de venda casada, mas sempre faça a fase extrajudicial. Não se esqueça disso. Próxima perguntinha.
proposta de empréstimo consignado bem diferente do contrato pode gerar nulidade? Pode sim, mas você tem que trabalhar com o seguinte cenário. Se a proposta apresentada, a oferta, ela é mais vantajosa para o seu cliente, o ideal aqui é que você, neste caso, ao invés de simplesmente buscar a nulidade do contrato de empréstimo, você busque o cumprimento da proposta. Veja, a oferta que o banco faz ao seu cliente, ela vincula princípio da vinculação da oferta. Então, mesmo que o contrato ele esteja completamente diferente com a sua proposta, esta proposta ela deve integrar o contrato. Então, você vai entrar com o banco para obrigá-lo a cumprir a proposta e recalcular todo o contrato. As prestações que foram pagas a maior deve sofrer a repetição do indébito em dobro, e neste caso, curiosamente, pessoal, muitos casos de revisional eu entendo que não cabe dano moral, mas neste caso aqui nós temos uma clara violação da boa-fé. Um comportamento malicioso do banco. Então, nestes casos, eu entendo que cabe sim aqui o dano extrapatrimonial em conjunto. Além de obrigar a cumprir o contrato, o pleito de dano extrapatrimonial, dano moral, tradicionalmente, como nós falamos. Porque aqui o banco agiu com verdadeira atitude de má-fé, enganando o cliente. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com relação à parte destes danos, tá bom? Então deixa eu só pegar aqui para vocês, até para abrir aqui para responder uma para vocês. Vamos lá, mais perguntinhas. Como prosseguir quando a vítima demora e não faz o MED no golpe Pix? Dificultação? Qual o prazo? Vamos lá. Você atendeu um cliente que foi vítima de fraude Pix e este cliente não fez reclamação no banco. Ele está zerado de reclamação. Ele se deu por satisfeito ali e achou que ele realmente é o grande culpado da história. Então, nesta situação, gente, você tem que analisar o seguinte. Da data da transação até o prazo de 80 dias, você ainda pode sim apresentar reclamação ao banco para que ele faça o mecanismo especial de devolução, o MED que nós chamamos. Você pode fazer isso. Então, feita esta reclamação, você vai esperar o prazo de 7 dias. Passados 7 dias, o advogado vai notificar o banco para que ele apresente informações e apresente soluções para o caso. Não só informações, mas soluções, como nós ensinamos ali dentro do curso da advocacia bancária diferenciada. Então vocês têm que aprender a trabalhar com estas argumentações. Dificultação ter demorado? Com certeza dificulta, porque ela elimina uma das teses, que é a tese do banco não cumprir a chamada teimosinha. Mas, por exemplo, mesmo que eu não tenha feito nenhuma reclamação, mesmo que tenha passado o prazo do mecanismo especial de devolução, isto obstação, na grande maioria dos casos sim, mas tem 2 cenários que você pode trabalhar aqui ainda. O primeiro cenário é quando a transação é completamente atípica. Quando a transação é completamente atípica, o que você vai trabalhar, pessoal? O dever de segurança do banco de rejeitar o pagamento. É bem claro, exemplificativo. Eu fiz o Pix, o banco deveria me ligar falando, olha, ou me mandar uma mensagem, você realmente está fazendo esse Pix? O destino desse Pix é o correto? Se o banco não fez isso, ele falhou. Ele deveria fazer diante de uma transação atípica. Então o banco pagador pode responder neste cenário. Agora tem o banco recebedor. Ele falha quando ele abre uma conta sem padrões de segurança. Então, há sim a possibilidade de ação neste caso para você, mesmo tendo passado o prazo de 80 dias para solicitar o MED. Veja aí que não pode descartar cliente, não pode jogar cliente fora, tá bom? Vamos lá, mais uma aqui para vocês. Existe resolução quanto ao dever de segurança dos bancos, quanto às transações atípicas
Quanto ao cartão de crédito, Luana, não existe uma resolução expressamente igual trata do Pix, a resolução número 1. Mas existem duas resoluções que tratam de modo mais amplo o dever de segurança. Resolução 4949 e Resolução 142. Essas duas normativas trazem informações relacionadas ao dever de segurança nas operações bancárias em sentido lato, incluindo aí o cartão de crédito. E a atipicidade é um padrão que o banco deve adotar na sua conduta diária de análise de risco. Embora então não tenha uma resolução como a do Pix, eu entendo que estas duas normativas dão substrato para você trabalhar dentro de uma ação de fraude no cartão de crédito, sem problema algum. Isto conjugado com o Código de Defesa do Consumidor, para que vocês não errem aí na argumentação. Vamos lá, mais perguntinhas. Por que estipula-se a faixa mínima de R$3.000 para valer a pena a ação de fraude Pix? É pelo proveito econômico do advogado, o trabalho que ele vai ter para fazer a ação, tocar o processo, não vai valer a pena o seu proveito econômico. Você não vai poder cobrar um valor astronômico daquele cliente. Lógico que você não está proibido de cobrar nada, de fazer qualquer ação, lógico que não. O que eu recomendo é que você pegue ações deste porte para cima, para que a sua energia gasta realmente recompense o seu trabalho. Os honorários recompensam o seu trabalho. Então é isso que você tem que pensar sobre a sua atuação na fraude Pix. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Agora tem gente querendo participar com vídeo. Eu vou abrir. Só lembrando, tá, Diego? Vou chamar você. Pergunta abstrata. A gente não pode formular perguntas concretas aqui. Ver se o Diego consegue entrar. Tô mandando um aceite, viu, grande Diego? Aí foi. Opa, bom dia, Diego. Bom dia, professor. Tá me Bom ouvindo dia. direitinho? Tô ouvindo, perfeito. Tá. Professor, a questão é a seguinte: parece até uma coisa meio óbvia, mas é meio fácil, mas a gente não sabe o passo a passo efetivamente a fazer. A questão de a pessoa descobrir que tem uma conta corrente aberta e não sabe se realmente foi ela ou se foi uma coisa muito antiga e a pessoa não tem mais nada que comprove que cancelou aquela conta. Enfim, aí vem a questão, professor. Como proceder nesse tipo de caso? Principalmente quando a conta é antiga, a pessoa de repente sabe que teve aquela conta, sabe que cancelou, mas não tem efetivamente documentação para comprovar o cancelamento. Como que a gente pode proceder nesse tipo de caso? E além, se o banco se negar a cancelar, isso já gera um dever de indenizar, professor, num caso desse? Boa pergunta. E é muito comum, Diego, nós termos aí contas abertas fraudulentamente em nome de clientes. Isso é muito comum. E a pessoa, para descobrir isso, é muito simples. Ela basta acessar, por exemplo, ali o registrato. Lá tem informações de contas bancárias abertas em nome do cliente. Se está ativo ou se está inativo, ali já aparece a informação. E você por ali já tem um norte para saber qual o banco, Sim. né, e se está ativo ou inativo. Agora, se a pessoa não reconhece, qual é o passo que eu devo adotar para apurar essa suposta fraude? Primeira coisa é notificar o banco para pegar cópia do contrato de abertura de conta. Tá? Certo. Mas não só o contrato, isso é importante, porque a fraude na assinatura pode ter acontecido. Contrato e os documentos que o banco utilizou para realizar a abertura da conta. Tá, Diego? Então tem que pedir a cópia do contrato e os documentos que instruem a abertura daquela conta. Aí chegou a documentação, você vai conversar com o cliente. Olha, o contrato está aqui, essa assinatura realmente é sua? Esse documento aqui é seu? Você tem esse documento ainda? Vamos tentar fazer uma comparação, mesmo que a olho nu, a grosso modo ali, fazer uma comparação para ver se realmente é. Se ela for uma pessoa extremamente, né, confusa, uma pessoa já de muita idade, que não lembra bem, não dá para você ter certeza de que ela de fato fez a abertura da conta. Então, entrar com a ação pedindo a anulação daquele contrato é complicado. Então, talvez ali uma ação probatória autônoma para fazer uma prova técnica,
apurar realmente a fraude na assinatura e depois, se for o caso, entrar com ação judicial. Agora, se o cliente falar, não, nesse caso, eu não reconheço a assinatura, essa assinatura não é minha de jeito nenhum, aí ação de plano, declaração de inexistência de negócio jurídico, né? Pedindo ali também o extrato para verificar se teve débito, se a pessoa ficou com o nome negativado em decorrência daquilo, para você reforçar o argumento de dano moral, Diego. Por quê? O fato de abrir conta, infelizmente, tem algum juiz aí que fala que não é dano moral, né? Só porque abriu a conta, porque não teve prejuízo concreto. Né? Então é importante isso. Se você tem uma conta mais recente, você consegue trabalhar com a questão do scoring, para ver se baixou o scoring dele ou não. Né? Se está alto ou baixo em decorrência dessa conta. Agora, se não tem essa informação do scoring, você realmente fica com mais limitações do que é o dano moral. Aí eu trabalharia com a tese do desvio produtivo. Você manda para o banco, por exemplo. O banco não quer cancelar a conta administrativamente. E é direito do consumidor cancelar essa conta. Resolução 4753. Eu ia falar 4790, mas a 4790 é débito automático. É 4753. É direito dele cancelar aquela conta, independentemente da questão do saldo. Por quê? A pessoa não é obrigada a manter o vínculo com o banco. O banco é que usa os meios de cobrança. Então, se o banco não cancela, nasce o desvio produtivo do consumidor, entendeu, Diego? Entendi. Aí você trabalha com dano moral de forma mais forte. E a tese do desvio produtivo, nesse caso, cola perfeitamente. Entendeu? Entendi. A questão é assim, pessoal, com relação a quando a pessoa não reconhece, é até tranquilo. O que eu fiquei mais assim em dúvida é quando a pessoa realmente teve aquela conta, encerrou aquela conta, só que ela consta lá como ativa e a pessoa não tem mais essa documentação. Entendeu? Então, assim, seria o mesmo sentido a notificação informando que essa conta foi encerrada, mas que o cliente não tem nenhum comprovante disso? Porque o que acontece? Em tese, a conta pode até não ter mais débito nenhum nela, né? E seria até mais fácil para encerrar. Mas em algum caso que possa existir débito, e a pessoa sabe que encerrou aquela conta, mas não tem nenhum tipo de comprovante, entendeu? A minha questão é basicamente em cima dessa situação. Entendi. Não de quando a pessoa não reconhece, entendeu? Então, se a pessoa tem a conta, ela pediu o cancelamento, ela não tem prova do pedido, isso não elimina de plano a falha do banco. Lógico que se você tiver essa documentação para provar que foi solicitado o cancelamento da conta e ele não cancelou, é um melhor elemento para você trabalhar. Mas quando a gente pega a resolução 4753, vocês vão verificar ali que aquela instituição financeira, quando ela mantém uma conta e aquela conta fica parada, sem movimentação, por mais de 6 meses, no 6º mês, a instituição financeira tem que agir. Ela não pode deixar aquela conta morta, ali dormindo em berço esplêndido, entendeu, Diego? Ela tem que notificar para tomar uma providência. O próprio banco teria que ali falar, olha, se não houver movimentação, nós vamos cancelar a sua conta. Então, a própria instituição financeira tem deveres para com contas paradas. Paradas, inativas. Entendeu? Então, ele não pode, por exemplo, se valer da própria torpeza e acumulando débitos, cobrando tarifa, inclusive, a partir do 6º mês, nem tarifa pode mais cobrar. Entendi, professor. Entendeu? Entendi. Então, chegou no 6º mês, o banco ficou inerte, começou a cobrar e gerou um saldo negativo, essa conduta é ilícita. Viola a 4753. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. E aí é uma forma de trabalhar também nesse caso. Não, entendi. Professor, agora já clareou bastante. Obrigado aí pelas informações. Por nada, um grande abraço. Obrigado por participar conosco aí, Diegão. Tchau. Que isso, fica com Deus. Tchau. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Vi que meu pai e minha mãe entraram aqui. Um beijo para vocês, pai. Bom dia, beijo, pai. Aqui, próximo aqui ao vivo, Dr. Luiz Henrique. Estou aceitando, viu, doutor? Para você entrar conosco aqui para a gente discutir sobre direito bancário. Doutor Luiz Henrique aqui, que está virando o rei da defesa na busca e apreensão, né, doutor? Bom dia, tudo bem? Tudo Vamos ótimo, lá. graças a Deus, tudo bem. Vamos lá. Num caso hipotético aqui, tá, professor? Fizemos uma anulação de busca e apreensão em agravo do instrumento. Juntamos com rapidez no mesmo dia, na primeira instância, para dar celeridade ao caso, né? Porque o carro não havia sido apreendido ainda. E 2 meses depois, após o agravo ser concedido, a liminar de revogação da busca e apreensão, o carro da cliente foi apreendido. Quer dizer,
absurda. Serviço público, né? Agora, me conta. Responsabilidades do fórum, responsabilidades do banco, e o caminho mais célere para a entrega desse veículo. Abrir meu microfone aqui. Luiz, esse contexto acontece, viu? Primeira pergunta que a gente tem que fazer. No agravo de instrumento, o banco participou, ele foi comunicado lá no agravo para conta minutar ou do conteúdo da decisão? Sim. Hã? Sim. Responsabilidade plena do banco. O fato de não ter baixado os autos para o primeiro grau e ali ter movimentado, extinguido, por exemplo, a busca e apreensão, não retira do banco a sua responsabilidade. Ele sabia da decisão do tribunal que lhe impediria a busca e apreensão do veículo. Ele saberia. Então, o banco já deveria ter peticionado no processo e falar, olha, peraí, segura aí esse mandado. O banco se valeu da própria torpeza também. Inclusive, para mim, aí é uma ação indenizatória própria, separada, para trabalhar. Fora, não estou falando ainda da busca e apreensão de restituir o veículo, tá, Luiz? Primeira, eu estou falando do dano moral que tem por trás disso, da apreensão indevida do veículo. Poder Judiciário falhou aí? Eu entendo. Se o Poder Judiciário... É difícil Se demais. o Poder Judiciário... Vai mexer com eles é difícil demais, mas eu entendo que não, sim. Não, o problema não é só esse, entendeu? Porque, assim, o Poder Judiciário julgou agravo aqui, certo? Quando ele julgou agravo aqui, a outra parte estava sabendo. A outra parte deveria o quê? Peticionar nos autos e pedir extinção. Se o banco ficou quietinho na dele, o banco também agiu mal aqui. Não só o judiciário. Lógico, o judiciário deveria ter encaminhado a decisão para a primeira instância e a primeira instância suspendida a busca e apreensão. Não estou falando nem extinguir, mas pelo menos suspender a ordem de busca e apreensão. Né? A extinção poderia ser em outro... mandado, né? Sim, sim. Suspender a ordem de busca e apreensão vem, né, em seguida já ali, né, a extinção ou outra medida. Mas a suspensão da medida de busca e apreensão deveria ter sido tomada. Então houve uma falha. Só que, quando a gente fala nesse cenário, a gente está falando do Estado, sentido lato. É um processo que você vai perder um tempo, assim, uma energia gigantesca. Agora, com relação ao banco, se ele participou do agravo, ele agiu de má fé plenamente, porque ele não pediu a extinção ou ele não pediu a revogação do mandado. Então, eu prefiro trabalhar contra o banco. Claro. Eu prefiro trabalhar contra... Não é que está fechada as portas, não tem falha do judiciário. Longe disso, não estou blindando o judiciário. Mas é questão de custo-benefício, entendeu? De gasto de energia e proveito econômico. Para o cliente e para o advogado, óbvio. Mas aí... Né? Aí esperava transitar em julgado, devolver o veículo para depois fazer uma ação apartada. Isso que você está dizendo? Isso, ação apartada. Não dá para discutir dentro da busca e apreensão. Agora, o que você tem que discutir na busca e apreensão é a imediata, urgente restituição do veículo. Então, neste caso, né, eu peticionaria no primeiro grau, comunicando, se você não já fez isso, comunicando a questão da ordem do tribunal, o juiz revogue a apreensão e determine imediatamente que o banco restitua o veículo. Beleza. E aí, sob pena de multa diária. É importante ter a multa diária aqui. Porque você sabe que o banco não cumpre. Você trabalha com busca e apreensão, você sabe como é que funciona. Né? E aí é outro lado que a gente tem que trabalhar na expertise. Multa diária, juiz. E a multa tem que ser alta. Não. Aqui, os tribunais aqui, alguns desembargadores estipulam R$ 500 por limitação de 5 mil. E tem um desembargador em específico, não vou citar aqui, mas um em específico, que ele estipula R$ 1.000 ao dia, limitados a 25 mil. Eu tenho vários aqui de 25 mil já depositados, porque os bancos não... Não cumprem. Não. Isso é fato, gente. É uma questão real. Por isso que a gente não pode esquecer nunca de pedir as trentes. É uma fonte de dinheiro para o cliente e para o advogado, porque você vai ter percentual sobre isso. Claro. Então, a gente não pode esquecer, a apreensão indevida, ela gera astrentes, e um astrente forte. Só que tem que tomar cuidado agora com as astrentes. Não sei se vocês viram o julgado do STJ, falando que eu não posso promover o cumprimento das astrentes antes da sentença. E a gente pediu, já negaram falando isso daí. O STJ julgou, a gente vai até compartilhar com vocês isso lá no curso de busca, porque é um precedente para não ficar movendo o cumprimento indevidamente, entendeu? Deixa lá dormindo, quando sair a sentença, aí saiu a sentença, não precisa esperar transitar em julgado, tá? Aí você pode promover. Se você não consegue levantar os valores, que só vai levantar depois do trânsito em julgado. Mas pelo menos já...
É porque o grande problema é que muitas vezes dá a multa e no final revoga a multa. Aí estorna o depósito. Isso é um problema, Olha, sabe? essa parte, infelizmente, Luiz, o STJ fez um desserviço ao processo civil brasileiro. Por quê? O CPC de 73, ele permitia a modificação do valor. Se vocês pegarem a literalidade hoje do CPC, ele não fala em diminuição, ele fala em aumento das trends. Ele não fala a possibilidade de admissão. Aí o STJ veio, logo depois que viu o CPC numa discussão, falou, não, o juiz pode, diante da desproporcionalidade, reduzir o valor das trends. Então, infelizmente, a gente está sujeito aí a essa redução das trends. A revogação depende muito do resultado do processo meritório, porque se a gente perder o processo, né, a demanda, a gente perde também as trends. Mas depende do resultado do processo. Por isso que se firmou esse entendimento que só depois da sentença que se pode cumprir ali a decisão de fixação da multa diária. Entendeu? Mas vamos supor que no meio do caminho mude algum entendimento jurisprudencial ou é pacificado algum entendimento. Por exemplo, 1132. Você está em andamento um processo em que você conseguiu a recuperação do veículo por conta de uma notificação, mas no meio do caminho entrou o 1132. Isso retroage contra o réu? Olha, infelizmente, quando a gente fala desse assunto, o tema 1132 pegou muita gente, né? E não é advogado desprevenido, não é nada a ver, gente, pelo amor de Deus, não interprete isso. Pegou muita gente com calça curta, por quê? Nós acreditávamos que ainda teria uma margem mínima, que seria da entrega, da simples expedição, eu sabia que ia pacificar, mas algumas situações poderiam ter brechas. Infelizmente, isto ali não é uma questão processual propriamente dita, é de interpretação. E o STJ não modulou essa decisão. Ele não modulou. Então, processos em curso, todos vão sofrer o influxo disso. Mas retroagindo contra o réu, porque é uma loucura, porque se o entendimento naquele momento era um e ele passa a ser outro no meio do caminho, você inviabiliza a defesa que foi feita lá atrás. Luiz, é um absurdo. Inclusive, se você pesquisar no STJ agora, tem decisões monocráticas do STJ agora, de novembro de 2023, mandando voltar os autos para a origem para retomar a busca e apreensão. Mas com chamado feita a ordem? Para retomar, porque assim, foi anulado, porque não tinha a notificação extrajudicial adequada, e aí extinguiu, porque o STJ tem entendimento pacífico de que não cabe corrigir essa notificação depois de ajuizada a ação, isso tem que ser feito extrajudicialmente, não cabe emenda da inicial nessa situação. Tá? E aí, chegou no STJ, com essa virada de entendimento, eles passaram a entender o seguinte, opa, peraí, mudou o entendimento, nesse caso, então, esta extinção da busca e apreensão é indevida. Retome o curso da busca e apreensão e manda do STJ lá para o primeiro grau para retomar. Naquele momento não era, né? A questão é essa, quer dizer, naquele momento não era. Eu concordo contigo, porque gera uma insegurança jurídica assustadora. Por isso que teria que ter a modulação de efeitos, falar, olha, daqui para frente, como aconteceu, por exemplo, na repetição do INDEP, o STJ poderia fazer isso? Poderia, mas não fez. Óbvio, a gente sabe por quê, né? Então, a gente sabe por quê. Mas não modulou. Na repetição do indébito em dobro, ele cortou, falou, ó, repetição do indébito em dobro sem prova da má-fé é de 30 de março de 2021 para frente. Para trás, todo mundo tem que provar a má-fé. Foi assim que ele fez. Agora, na busca e apreensão, ele fez isso? Não. Então, retroage. Só não vai alcançar aquilo que já foi definitivamente julgado. Professor, depois você poderia postar o número do julgado dessa questão do indébito? Posto para você. Inclusive, nas petições, tá, Luiz? Até eu sei que você está no curso, vocês vão receber já com um pedidinho já dentro desse padrão. O tópico já dentro desse padrão, tá? Nas petições. Fique tranquilo. Mas eu mando para você, tá? Me manda o direct lá que eu mando. Gente, eu estou recebendo tanto direct, eu não estou conseguindo vencer direct mais. Então, a minha prioridade é responder os alunos, tá? Então, é uma situação assim, maluca, não é má fé, não é maldade. Eu sempre busquei responder todo mundo, mas o volume de pessoas que me mandam direct é muito grande. Então, eu preciso dar preferência, né, aos alunos do curso, aos grupos que nós temos, às aulas, porque realmente são pessoas que estão comprometidas ali com um time diferenciado, tá? Mas eu tento responder à medida do possível os directs. Mas esse material vocês vão receber no curso também, tá, Luiz? Na verdade, é um conjunto de 3 RESPs que trataram, jogaram-os em bloco, e agora tem um repetitivo de novo discutindo a questão, só que ainda não foi julgado. Eu vou colocar tudo para vocês lá.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, só um minutinho, que eu já vou anotar aqui e já vou pedir para o pessoal disparar no nosso grupo da busca, tá? Espera aí, só um minutinho aqui. Porque essa história de deixar na cabeça não dá para confiar 100% não. É. Agora Eu você vou vê que compartilhar, eu vou compartilhar tanto esses julgados quanto o repetitivo que está afetado, tá? Compartilho para vocês daqui a pouquinho. esse caso aí das trends de 25 mil que eu comentei com você foi por causa de notificação. Aí agora a gente teve que modificar o curso da defesa porque mandou revogar a busca e apreensão por conta do 1232. Só que o acidente foi depositado pelo atraso da entrega do veículo por causa da notificação. Então, provavelmente, mesmo que a gente venha a ganhar lá na frente no mérito, esse acidente a gente não vai receber, não. Não, mas depende. Ó, vamos supor o seguinte: houve, né, a ordem de devolução do veículo, eles não cumpriram, mas você ganha lá na frente o processo, meritoriamente. Vamos supor que a busca e apreensão seja julgada improcedente. Há uma probabilidade de ser mantida, porque de qualquer modo confirmou-se que a apreensão não deveria ter ocorrido, entendeu? O problema é quando tem improcedência, viu, Luiz? Quando tem improcedência aí não, assim, pode acontecer, mas é porque a gente teve que voltar com outra nulidade. A gente teve que fazer um chamado para poder fazer outra nulidade no meio do caminho. Porque, entendeu? Porque foi revogado. Mas falou que se essa nulidade ocorreu, não deixa de ter nulidade no processo. Então, de qualquer modo, a apreensão seria indevida, entendeu? Nesse caso, dá para trabalhar. O problema é quando não tem nulidade alguma mais para se suscitar, e aí você fica de mãos atadas. Aí complica, entendeu? Aí complica. A gente tá bom? tem que sempre ter algumas na manga, né? Sim, com certeza. Obrigado, professor. Mas eu agradeço pela participação. Um grande abraço, Luiz. Tchau, tchau. Abrir mais perguntinhas para vocês aqui. Francis, juros diários suspende ação monitória? O pessoal vai rir, né? Não, depende. Não é assim, pessoal. Juros diários. Vamos explicar isso bem claramente para vocês entenderem. Contratos bancários podem ter taxa de juros capitalizadas diariamente? Podem. Então, o fato de ter capitalização diária de juros não significa abusividade. A abusividade haverá quando o contrato não informa de modo expresso que haverá uma capitalização diária. E como é que tem que ser essa informação? Tem que ter a taxa ao dia e a taxa ao mês, para que você consiga identificar ali. Se o banco não cumpriu com este dever de informação, não informou a taxa diária e a taxa mensal, há aí uma abusividade na capitalização, não é na taxa de juros, é na capitalização de juros. E aí isto gera o quê? A desconfiguração da mora. Se gera a desconfiguração da mora, o banco pode cobrar isso? Não. Se ele não pode cobrar, ele não pode promover a ação. A não ser que depois você caia em mora de novo. Aí é outra situação. Tá? Então você pode trabalhar com tese defensiva dentro dos embargos monitórios nesse sentido. E aí lembrando, embargos monitórios cabe também reconvenção. Você pode fazer a reconvenção pedindo a abusividade da capitalização de juros, pedindo a desconfiguração da mora neste caso. E ele trabalhando com a tese revisional dentro da ação monitória. Tá bom? Para a gente caminhar para a última perguntinha do dia. E as demais a gente vai responder depois. Marcelo Cordeiro. Em notificação prévia de busca e apreensão em que a assinatura tenha sido falsificada. Vamos lá, Marcelo. Entendimento 1132 do STJ. Basta o mero envio da notificação para o endereço previsto no contrato. Se esta notificação foi expedida via correios, por exemplo, via postal ou via telegrama, né, que o STJ tem validado algumas posições assim,
para o endereço do contrato e está tudo perfeito nisso, não depende do devedor efetivamente assinar. Pode ser um terceiro, pode ser uma pessoa desconhecida ali, infelizmente. Basta o envio para o endereço do contrato. Então, esta assinatura falsificada foi falsificada por quem? Pelo agente dos Correios? Por um terceiro? É uma pergunta que tem que se fazer, porque para você fugir do tema 1132, teria que ser uma prova de que, por exemplo, esta carta sequer saiu para a expedição. Se você consegue provar que ela não foi enviada e aquela assinatura é uma falsificação, foi uma simulação de envio, eu entendo que você aí, neste caso, consegue superar o tema 1132. Mas se ela foi e lá na casa alguém falsificou essa assinatura, aí eu acho mais difícil você trabalhar com tese de nulidade. Tá bom, Marcelo? Tem mais perguntinhas aqui. Cristiane, professor, no caso do RMC, cliente não contratou, não lembra, ação fraude de exibição de documentos? Vamos lá. Se o cliente não contratou de fato, você tem certeza disso, solicita a documentação, compara ali as assinaturas, a ação de plano já para você buscar invalidar esse negócio jurídico. Agora, a pessoa está com dúvida, não tem certeza, você vai pedir a documentação, se o banco não te fornecer, entra com a exibição antes de entrar com a ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, para você não correr o risco da litigância de má-fé. Tá? Se a cliente tem dúvida, é muito provável que ela também não se lembre exatamente o que aconteceu. E aí ela pode colocar numa situação ruim. Tome muito cuidado com isso. E para a gente fechar hoje a nossa live, vou abrir aqui do Jean. Ausente previsão contratual sobre metodologia de cálculo. Qual uso? Price, saque, Sacre ou Gauss? Vamos lá. Nos empréstimos em geral, financiamentos, fora o financiamento imobiliário, tá, gente? Financiamento de veículo, empréstimos bancários, empréstimo consignado, empréstimo mediante débito em conta, praticamente todos eles aplicam metodologia Price. Praticamente todos eles, Price. Tá? Porque a prestação é constante. E a tabela Price, a gente sabe que ela envolve, sim, capitalização de juros. Não adianta te falar que não envolve, que envolve, sim. Ela aplica, sim, uma metodologia que incrementa a capitalização de juros. Agora, o fato de não estar escrito ali, tabela Price, vai anular esse negócio jurídico? Vai caracterizar uma abusividade? Infelizmente, Jean, quando a gente fala de empréstimos consignados, empréstimo mediante débito em conta, financiamento de veículos e bens, fora do financiamento imobiliário, o judiciário não tem dado guarida nisso. Não tem dado. Então você dificilmente vai conseguir mudar a metodologia, salvo uma situação. Quando, por exemplo, o contrato não prevê de modo expresso capitalização mensal. Ele não tem a taxa ao mês e ao ano, ou ele tem capitalização diária e não traz a taxa ao dia e ao mês. Neste caso, você vai pleitear a abusividade da capitalização e não puramente da metodologia, pedindo a aplicação do método de quitação a juros simples. Porque daí você muda a forma de calcular, obviamente não tendo capitalização de juros. Nos demais cenários, eu acho muito difícil você ali ter realmente margem para êxito nessas demandas. Tá bom? E a gente fecha com essa perguntinha aqui. Hoje eu tenho alguns compromissos a mais para a gente encerrar, mas agradeço a participação de cada um de vocês aqui conosco. E na semana que vem, na quinta-feira, né, nós vamos aí trabalhar com vocês com Direito Bancário em Debate. E mandem as perguntinhas, a caixinha de perguntas está aberta lá ainda. Mande a sua perguntinha, a sua dúvida, que eu vou responder ao longo da semana. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.